Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo. Convido a igreja a estar abrindo suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. Versículo 2. E, de repente, veio do céu um som, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Versículo 3. E desapareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aleluia. Somente até aqui, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Essa é uma palavra que é bastante ministrada, principalmente em meios pentecostais, nos quais nós cremos na continuidade, na contemporaneidade dos dons espirituais no nosso meio. Aleluia, glória a Jesus. E eu quero convidar a igreja a meditar no contexto no qual levou-se a esse evento. Glória a Deus. O evento no qual foi derramado o poder do Espírito Santo sobre toda aquela igreja. Aleluia, Jesus. E meditando no contexto, aleluia, lá em Lucas capítulo 49, ou seja, 24 e 49 diz: E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, glórias a Deus. Aqui vemos, amada igreja, uma ordem que o Senhor Jesus tinha dado para aquelas pessoas que ali estavam reunidas na ocasião na qual ele ascendeu aos céus, para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E o apóstolo Paulo coloca que aqueles que estavam ali reunidos eram de número de 500 pessoas aproximadamente. 500 pessoas ouviram a voz do Senhor Jeová dos Exércitos, falando: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito, do poder. Aleluia, Jesus. Só que aqui em Atos capítulo 2, um pouco antes no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que havia apenas 120 pessoas ali presentes. Ou seja, de 500 pessoas que viram Jesus ascender aos céus, só ficaram em Jerusalém 120 pessoas. E querem saber o porquê dessa redução de 500 para 120? Porque, aleluia, Jesus, do dia em que Jesus ascendeu aos céus até o dia em que deu seu Espírito Santo, foram 10 dias de contínua oração. 10 dias nos quais a igreja estava unânime, reunida num só lugar, buscando o Espírito Santo. Então entendemos aqui que não é de qualquer jeito que se recebe o batismo no Espírito Santo. Não é de qualquer jeito que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. É mediante o período de busca, aleluia, em oração diante da presença do Deus eterno e altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. É assim que se recebe o batismo no Espírito Santo autêntico. Aleluia, glória a Jesus. E aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava aquela igreja toda reunida num só lugar, aquelas 120 pessoas reunidas naquele cenáculo,
quando o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, com aparência de línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Conforme aprendemos na escola bíblica dominical, aleluia, para quem estava aqui presente sabe disso, aleluia, Jesus. Aqui vemos o dom do glossolalia. O que é o glossolalia? Glosso é língua, lalia é falar, falar em línguas. Ou seja, é falar em mistérios diante da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Só que esse não é o único dom que o Espírito Santo capacitou aqueles vasos a falarem. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo também entregou a eles o dom do xenoglossia, ou xenolalia. Xenoglossia significa língua estrangeira. E xenolalia é fala estranha, fala estrangeira. Aleluia, glória a Jesus. E aqui, amada igreja, pessoas iletradas, pessoas que mal conheciam o seu idioma natal, começaram a falar línguas que eles nunca aprenderam antes na sua vida. Muitas pessoas, quando leem esse texto, imaginam que lá estava um reboliço danado, um falando numa língua que ninguém entendia, mas não era bem esse o cenário, amada igreja. É como, contextualizando, é como se eu estivesse falando em francês, o pastor Marcelo em inglês e outro em japonês, e assim cada um falava conforme o Espírito Santo capacitava. E mais, tem gente que pensa que quando alguém está dominado pelo Espírito Santo, ele perde a consciência. Não, isso é mentira do diabo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está usando alguém, ele tem plena consciência do que está acontecendo com o seu corpo. Aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É isso que a palavra de Deus nos revela. Não é bagunçando a igreja, um jogando a cadeira para um lado e para outro, não. Não é um batendo um no outro, não. É com ordem e com decência que o Espírito Santo desce na casa dele. E mais, tem crente que diz, mas Deus usou até uma jumenta e não vai me usar a mim que estou todo desconcertado. Quer se comparar a uma jumenta? Uma jumenta mais santa do que tu? Aleluia, glórias a Deus. E Deus só usou a jumenta porque o profeta estava cego. O profeta não viu Deus, o anjo ali. O profeta não viu o anjo ali. E Deus teve que abrir a visão daquela jumenta e teve que abrir a boca daquela jumenta para que ela falasse com o profeta. Ou seja, Deus só usa jumenta quando não tem profeta na casa. Aleluia, Jesus. Mas eu estou vendo um bocado de profeta aqui nessa casa. Eu estou vendo um bocado de profetas e profetisas aqui nessa casa. Aleluia, glória a Jesus. Só que enquanto Deus estava ali usando os seus discípulos, aquelas 120 pessoas, profetizando para 120 nações que ali estavam, haviam também judeus de várias nações que, se eu for citar aqui, vai tomar muito tempo. E aqueles judeus, vendo Deus usando os discípulos, alguns começaram a ficar confusos. Oxe, aqueles não são judeus iletrados que estão falando em nossas línguas e nós entendemos? Não são esses judeus comuns? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E eles estavam falando conforme o Espírito Santo capacitava, e aquele povo todo estava entendendo o que eles estavam falando. E uma certa vez, eu ouvi um testemunho que me chamou muita atenção. Em uma certa igreja estava lá um alemão, visitando essa igreja aqui no Brasil mesmo, lá no Rio de Janeiro. E Deus, ele pegou uma irmã lá do fundo da igreja, enquanto esse irmão estava lá na igreja, e trouxe ela marchando até ele. E aquela irmã, quando chegou diante daquele alemão, ela não começou a falar em línguas estranhas, não. Ela não começou a falar em português, não. Ela começou a falar em alemão. Aleluia, Jesus.
E aquele irmão, ouvindo aquela irmã profetizando sobre a vida dele, ficou surpreso. E virou para o irmão que estava do lado dele e perguntou: essa irmã estudou alemão? Essa irmã já viajou para fora do país? Aí outro irmão foi e disse: não, essa irmã é analfabeta. Imagina só, Deus pegar uma pessoa analfabeta e falar alemão. Uma língua que é complicadíssima, que é anos de estudo para conseguir entender. Aleluia, glórias a Deus. É assim que o Espírito Santo age sobre as nossas vidas. E repito, o Espírito Santo não rouba nossas faculdades mentais, ele as aprimora. O Espírito Santo não te faz ficar um bitolado da vida, não. O Espírito Santo não faz jeitinho religioso, não, bitolado, não. O Espírito Santo, ele te faz ainda mais inteligente do que você é. Se for da vontade de Deus, ele levanta alguém e faz aqui falar em mistério, faz alguém falar aqui em alemão, francês, italiano, todas as línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é professor. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele ensinaria-nos a andar no caminho do Senhor. E é isso que ele faz. Aleluia, Jesus. Tem gente que pensa que o Espírito Santo só usa quem fala em línguas. Não. Quando Jesus estava para ser ascendido aos céus, a palavra de Deus diz, amada igreja, que ele estava ensinando os seus discípulos. E ensinando pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então, quando sobe alguém aqui no altar de Deus para transmitir-nos a palavra, é pelo Espírito Santo que ele nos transmite essa palavra. E não é inspirado, não, é iluminado, colocando em prática o que aprendemos na EBD. Aleluia, glórias a Deus. E só que, presta atenção, enquanto aqueles judeus estavam murmurando, estavam dizendo que aqueles irmãos estavam embriagados de mosto, Pedro, que estava lá falando em línguas estrangeiras, Pedro, que estava profetizando ali, não estava desligado do que estava acontecendo na terra, não. Por quê? Porque enquanto ele estava profetizando, ele ouviu as murmurações dos judeus e disse: espera aí. Ele parou de falar em línguas e começou a falar no seu idioma natal. E quando ele começa a falar no seu idioma natal, ele diz varões israelitas. E quando ele diz varões israelitas, toda aquela congregação que ali estava reunida fica em silêncio e começa a ouvir a pregação de Pedro. E foi uma pregação tão avivada, uma pregação tão fundamentada na palavra de Deus, que foram 3.000 pessoas que se converteram mediante a pregação daquela palavra. E Pedro, irmãos, ele não era teólogo. Pedro, ele mal frequentava a sinagoga. Pedro, ele não tinha educação superior. Não, Pedro era um simples pescador a quem Deus escolheu. E quando Deus escolhe, ele não escolhe de qualquer jeito. Ele escolhe e capacita aqueles a quem ele escolhe. Se Deus me escolheu a mim e a você, ele nos capacita também. Aleluia, Jesus. Aí tem gente que diz: eu não sei pregar, eu não sei ler um versículo, eu não sei louvar, e diz que tem o Espírito Santo. Misericórdia. Irmão, se o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, nós temos capacitações espirituais para fazer aquilo que o Espírito Santo nos ordena. Aleluia, Jesus. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, os exortando a respeito dos dons espirituais. E pelo contexto do livro de Coríntios, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais e de nenhum deles tinha falta. Só que, mesmo tendo os dons espirituais, eles não sabiam utilizar para a glória de Deus. E eles estavam usando para disputar quem era melhor entre si. E é isso que acontece na igreja hoje em dia também, amada igreja.
Infelizmente, muitos usam do dom da pregação para querer ser melhor do que o outro irmão. Eu prego melhor do que fulano, eu oro melhor do que cicrano, eu faço isso melhor do que beltrano. Isso não é comportamento para quem é crente, que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Nunca foi. Aleluia, Jesus. E o Senhor diz que há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo deles. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita, não é de nós. E isso é dom, é uma dádiva, é um presente, uma capacitação que o Espírito Santo nos dá. E a palavra do Senhor continua dizendo, aleluia, Jesus, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, ou seja, o Espírito Santo nos capacita para aquilo que nos for útil. Aleluia, glórias a Deus. Se Deus ele capacita alguém com o dom da palavra, é para ser útil. Se Deus ele capacita alguém com o dom da revelação, é para ser útil na casa de Deus. Só que infelizmente tem muitos crentes que se prendem de fazer aquilo que o Espírito Santo diz ordena. Tem muitos crentes, amada igreja, que não querem fazer a obra de Deus e ficam se prendendo. E ficam se comportando como aquele servo inútil que foi e enterrou os seus talentos e não quis usar para a glória do Senhor. Não enterre os seus talentos, amada igreja. Use-os para a glória de Deus, porque o mesmo Deus que te dá, Ele é o mesmo Deus que há de requerir das tuas mãos. E quando o Senhor chegar, e você chegar diante dele no trono celestial, e ele pergunta: quantas almas tu ganhaste com o dom que eu te dei? Quantas almas que nós vamos conseguir apresentar diante da presença de Deus? Convido-os a essa reflexão. Deus ainda não capacita ninguém para ficar no banco não, amada igreja. Mas é estreito. Mas eu passo por luta. Mas eu passo por perseguição. Jesus também passou, mesmo assim Ele levou a sua cruz até o fim. E assim temos que ser nós. Não somos nós cristãos. Aleluia, Jesus. E a palavra cristãos, amada igreja, significa pequenos cristos. Ou seja, pequenas cópias de Cristo. Aleluia, Jesus. E Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Cristo carregou a cruz até o fim, temos que carregar também. Se Cristo foi cuspido na cara, nós temos que ser cuspido na cara também. Nós não somos melhor do que o nosso Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Mas voltando aqui para os dons. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, versículo 10, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Então, amada igreja, aqui temos listados 9 dons. 9 dons que o Espírito Santo, ele, aleluia, Jesus, distribui na sua amada igreja conforme aquilo que lhes for útil. Aleluia, Jesus. E é tudo o mesmo Espírito Santo que vai distribuir na sua amada igreja. E se o Espírito Santo derrama sobre a minha vida e a tua vida a unção, ele vai aperfeiçoando conforme se passam os dias. Mas não é assim num passe de mágica, não.
Tem crente que vê alguém pregando e diz: ah, fulano é tão ungido. Eu queria ser que nem fulano, ser tão ungido. Paga o preço que ele paga também. Aleluia, Jesus. Ah, eu quero profetizar que nem fulano. Paga o mesmo preço que fulano paga para profetizar também. Aí é que está difícil. Ninguém quer pagar o preço hoje em dia, não. Mas temos que pagar o preço para o aperfeiçoamento dos nossos dons espirituais, mediante a busca e mediante também a prática daquilo que nós fazemos diante da presença de Deus. Se eu prego, eu tenho que viver aquilo que eu prego. E eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Aleluia, Jesus. De nada adianta eu subir aqui na igreja, profetizar chave de casa, chave de carro, chave de isso e daquilo, e a minha vida está um caos. Não adianta eu chegar aqui na nave da igreja, ou seja, no púlpito da igreja, e profetizar sobre a tua vida. Ah, hoje Deus está trazendo abundância sobre a tua vida. E eu olhar no meu armário e não tem nada para eu comer. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu prego. Aleluia, glória a Jesus. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Somos todos membros de um mesmo corpo. E é nisso que entra algo que a igreja tem que prestar muita atenção. Porque quando falta um dos obreiros, não pense que não faz falta, não, que faz. O pastor, ele sente falta. É um peso a mais para ele carregar sozinho. Quando alguém deixa de frequentar os cultos, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Não pense que ele não faz falta. Ele faz falta sim. Aleluia, glórias a Deus. Todos nós somos úteis na casa de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E o Senhor não nos chama para sermos prego de banco, não. O Senhor não nos chama para ficar no banco, não. Ele nos chama para estarmos sendo úteis na sua obra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Isso aqui é interessante. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? Ou seja, tem gente que Deus chama para ser pregador da palavra de Deus. Só que ele vai e quer imitar fulano e quer louvar também. Se Deus te chamou para ser pregador, seja pregador, não queira ser levita. Se Deus ele te chamou para ser profeta, não queira ser pregador, seja o que Deus te chamou para ser. Aleluia, glórias a Deus. Seja aquilo que o Espírito Santo ele capacita para ser. Não queira ir além do que o Espírito Santo não te entregou. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Aleluia, Jesus. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. Aleluia, glória a Jesus. E assim é na igreja de Deus. Somos todos membros de um só corpo. Temos um só Senhor. Fomos batizados por um